Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Marcelo Santana e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema a importância da oração com perseverança. Assista esse vídeo até o final porque eu creio que Deus vai falar comigo, vai falar com você de uma forma poderosa. E não se esqueça de estar compartilhando também esse vídeo nas suas redes sociais, porque assim como Deus vai falar conosco, mediante a sua palavra, há de falar com outras vidas também, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Vou fazer aqui uma breve oração e logo em seguida vamos estar discorrendo alguns textos bíblicos para que o Senhor venha nos direcionar. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos a minha vida e a vida de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo neste momento. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para nós compreender e entender com mais profundidade a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, ó Pai, o Senhor cuida, o Senhor zela de cada um de nós de uma maneira muito profunda e às vezes nós não entendemos isso. Mas neste momento, através, meu Pai, deste vídeo, o Teu Espírito Santo vem ministrar ao meu espírito o que devo falar. O Teu Espírito Santo vem abrir a mente testificando, aleluia, com o espírito de cada um daqueles que assistem esse vídeo. E o nome do Senhor venha a ser glorificado mais uma vez. Glória a Deus, amém e amém. Amém, meus amados? Eu vou estar lendo aqui Filipenses capítulo 4, na versão NVI, para melhor nós tratar desse assunto nessa tradução, vai ser mais claro, amém? Capítulo 4, versículo 6 e diante, vamos estar lendo também outros livros e outros versículos, tá bom? Para melhor compreensão do que o Senhor vai falar conosco. Filipenses 4, verso 6, está escrito assim: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresente os seus pedidos a Deus. Verso 6, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só, pensem nessas coisas. Paulo, por intermédio do Espírito de Deus, está trazendo direcionamento para a minha vida e para a sua vida. E esse ensinamento é uma ampliação do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos Mateus 6, o verso 31, que está escrito assim, vamos lá ler rapidamente. Está escrito assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Verso 32, porque todas essas coisas o gentio procuram, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe o que causa no meu coração, ou o que está causando nesse momento, você que assiste esse vídeo, ansiedade na sua vida. A ansiedade é um sentimento, uma vontade, se assim podemos dizer, gerado dentro de cada um de nós, por intermédio dos cenários que surgem na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada, enquanto nós estivermos aqui na Terra. Observe que muitas vezes surge um problema na nossa vida e aquele problema ele traz muita ansiedade ao nosso coração, ao ponto de levarmos a nós a tomar decisões precipitadas, a tomar cursos, rumos que não se deve tomar, né, no momento. Mas antes nós devemos tomar outro caminho, que é o caminho da oração. É o caminho da oração que vamos ser direcionados. É no caminho da oração que vai vir a iluminação da parte do Senhor relacionada ao problema que está gerando essa ansiedade e, obviamente, junto com a ansiedade, uma série de outros problemas. Tem muitas pessoas neste momento, servos e servos de Deus, que por causa de uma situação já não está conseguindo dormir. Por causa de um problema que surgiu na sua vida, já não consegue orar direito. Por causa de uma situação que surgiu na sua vida, já não consegue ter paz dentro de si. Porque aquele problema está tirando tudo isso da sua vida.
a pessoa está vivendo um momento de insônia, a pessoa está ficando irritada, nervosa, nervoso, enfim, uma série de problemas tem sido gerado na vida da pessoa por conta daquele problema que surgiu na sua vida. Mas o Senhor, mediante a sua palavra, está trazendo neste momento um direcionamento para a minha vida e para a sua vida. O direcionamento é: entre em oração. A oração é através da oração e perseverar em oração, apresentando tudo, pois o texto fala para nós apresentar tudo pelas súplicas, com ação de graça, apresentar os seus pedidos ao Senhor, aquilo que te aflige. O que está te afligindo? O que está te trazendo a ansiedade? É o problema na vida sentimental? É o problema na vida financeira? É um problema com os filhos? É um problema com a família, no trabalho? Porta se fechou, enfim. Pode ser uma infinidade de problemas que você está enfrentando nesse momento. E isso está te trazendo grande angústia, perturbação, desespero, tristeza, uma série de sentimentos pela fraqueza humana. Como somos fracos, vai surgindo dentro de nós. E nesse momento, geralmente, a gente deixa de crer na providência de Deus, que é o que a gente não pode permitir. Você é serva do Senhor, você é servo do Senhor. Independente do momento que você está vivendo agora, o Senhor está trazendo esse direcionamento. Entra em oração, porque na oração Deus vai trazer conforto. Jesus, quando for orar no Getsemane, o anjo desceu confortando Jesus. Quando nós vamos orar, Josafá foi orar e o Senhor trouxe um conforto para o coração de Josafá. Certo é que quando tomamos o caminho da oração, vai vir um direcionamento da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos continuar a leitura. Então, apresente tudo a Deus em oração. Não deixe nada acumulado dentro de você. Vai para a oração e apresente tudo que está tirando a tua paz. Tudo que está te afligindo diante de Deus. Você automaticamente, espiritualmente, você vai estar tirando um fardo sobre a sua vida, porque o Senhor vai receber para si esse problema e Ele vai trabalhar em prol da sua vida. Isso é uma certeza. Observa o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Está acima, excede, quer dizer, está acima de todo entendimento. Que entendimento? Do entendimento humano. Nós não temos uma capacidade de compreender esta paz, que é a paz divina, que é o terceiro fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz. A paz é um fruto do Espírito que gera no crente um sentimento de tranquilidade, e isso independente do momento que esteja vivendo. Às vezes o momento é um momento de guerra, de luta, de necessidade, de opressão, de ansiedade, mas é nesse momento onde esse fruto deve se manifestar. Claro, a gente entender que o caminho da oração é a melhor opção diante da adversidade. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Quando nós vamos orar, o Espírito Santo de Deus, ele está ali intercedendo, mediante o nosso espírito, elevando as nossas necessidades a Deus. E o Senhor Jesus, que está à destra do Pai, intercedendo também por nós aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus está também consolando. O Espírito de Deus também está trazendo iluminação, direcionamento, habitando no crente, ou seja, na minha vida e na sua vida. Então, a paz de Deus, que Jesus falou sobre isso no capítulo 14, o verso 27 do Evangelho de João. Vamos ler para melhor entendimento. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, não se turbe o vosso coração, o coração turbado. O coração está falando da nossa mente cheia de preocupação, do nosso coração cheio de ansiedade, cheio de tantas dificuldades, de tantos problemas. Então ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, nem se atemoriza. A pessoa fica atemorizada, com medo da situação. Não se atemoriza, ou seja, não tenha medo dessa situação. Não fique com medo, não se turbe, não fique turbado. A pessoa começa a agir parecendo uma pessoa que não tem entendimento. Começa a agir pela força do braço, sem direcionamento, parecendo uma pessoa sem mente, uma pessoa completamente turbada, uma pessoa completamente
desequilibrado. Então o Senhor está dizendo, olha, a minha paz deve gerar sentimentos contrários no seu coração. A paz de Deus, ela é diferente da paz do mundo. O mundo, que se refere às pessoas que ainda não têm Cristo, eles vivem condicionalmente as suas vidas. Eles têm paz quando tem tudo aquilo que eles necessitam. Um exemplo, um bom emprego, uma família, uma empresa, um bom casamento, um bom trabalho, enfim, tudo aquilo que traz gozo para a nossa natureza humana pecaminosa. Mas quando ele se vê necessitado de alguma dessas coisas, logo se vem a preocupação, a ansiedade, o medo, e muitos deles, por perder coisas, bens materiais, tiram até a sua própria vida, deixam de viver. Por quê? Porque o coração do mundo se preenche com as coisas do mundo, mas o coração do servo e a serva de Deus deve se preencher com a glória de Deus, ou seja, a presença do Senhor, dos frutos do seu Espírito, que vai gerar em nós um caráter diferente, uma postura diferente, mediante das dificuldades que vão surgindo na nossa trajetória. Então Jesus está dizendo, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz, ela vai trazer serenidade para você nesse momento difícil. Essa paz vai trazer direcionamento. Você vai olhar para os problemas que você está vivendo, mas você vai continuar orando. Você vai continuar exercendo o teu ministério. Você vai continuar acreditando. Mas isso depende da nossa postura diante do problema. O que Paulo está falando lá, que nós lemos anteriormente, é que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, nada. Não importa o tipo de problema. É difícil? Sim, é difícil. Nós, quando passamos por alguns problemas, nós sofremos. Mas nós temos que entender que uma vez que nós somos nova criatura, o Senhor é que cuida de nós. É Ele que trata de nós. É Ele que traz para nós aquilo que necessitamos no momento. É Ele que trabalha de uma forma sobrenatural para prover na minha vida, para prover na sua vida, uma vez que esperamos nele. Ou seja, nós temos um relacionamento com Deus. Quando surgem os problemas, vou para a oração. Está difícil? Vou para a oração. E perseverar em oração. É o que faz toda a diferença. Tem muitas pessoas que, mediante os problemas que surgiu, ora por alguns dias, depois para de orar. Mas Deus está dizendo, persevera na oração, ou seja, permaneça orando. Enquanto você não vê solução, não pare de orar. E quando vier a solução, continue orando e apresentando a Deus e agradecendo, louvando pelo aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e pelo aquilo que Ele há de fazer sobre a sua vida. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai fazer o quê? Vai guardar os nossos corações e as nossas mentes. A Bíblia, quando fala de coração, ela fala da nossa mente. É na mente onde tudo é gerado. E para nós melhor entender, vamos ler capítulo 15, o verso 18, 19 e 20 de Mateus, está escrito assim. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Verso 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfema. São estas coisas que contaminam o homem. Então observa, procede do coração os maus pensamentos. Nós sabemos que o nosso coração não vai gerar pensamento. Imagine se a nossa memória estivesse no coração, que bombeia o sangue. Imagina o que seria das pessoas que faz transplante de coração. Perderia a sua memória e receberia a memória de outra pessoa, ou seja, toda a sua história. Então, quando a Bíblia fala de coração, fala das emoções, os sentimentos que é gerado na mente. A mente é o coração, da onde procede a vida do ser humano. Ou seja, é o computador onde direciona tudo no nosso ser, na nossa estrutura por completo. Então, esse sentimento, muitas vezes, sentimento sentimento de perca, de derrotada, de derrotado, que começa a surgir dentro de nós. Isso é algo que é gerado pela nossa fraqueza humana. Nós somos pecadores e existem milhares de sentimentos malignos dentro de nós que se produz sem nós se esforçar para que isso aconteça. Mas diante da dificuldade, ou seja, um exemplo, quando você olha para o problema, ao contemplar com seus olhos, aquilo entra no seu coração e automaticamente ativa dentro de você sentimento de que aquilo não vai mudar. A sua vida vai ser uma vida de derrota. Você vê com os olhos e automaticamente, rapidamente, você já começa a sentir dentro de você, a minha vida não vai mudar, essa situação não vai passar. Você ouve pessoas falar que a tua vida não vai passar disso. E quando você ouve, automaticamente você absorve aquela palavra negativa, a palavra de condenação, e você olhando para a sua vida, você mesmo.
aquela irmã, aquele irmão, aquela pessoa que falou isso, está acontecendo de fato, porque é uma situação da minha vida. Então, começa a gerar dentro de você sentimentos e pensamento destrutivo, que é o que você não deve deixar gerar na sua vida. Mas ao contrário, o Espírito de Deus que está em você, você deve permitir que o Espírito de Deus fale ao contrário daquilo que você está vivendo e dos sentimentos que você está tendo. Sentimentos de morte. Ou seja, muitas vezes por causa de um problema, pessoas começam a sentir dentro do seu ser o desejo de tirar a sua própria vida, como Elias. Por causa de um problema, ele disse, é melhor você tirar a minha vida. Por causa do momento que ele estava vivendo. É melhor que o Senhor me tire da terra. Então não é diferente comigo e com você. É por causa de viver este momento, por causa de ver este momento, de ouvir muitas vezes palavras de pessoas que não trazem edificação, vai gerando dentro de nós sentimentos angustiosos, sentimentos destrutivos, um cansaço, um desânimo, uma fadiga, e a pessoa vai desanimando, e a pessoa não ora mais, não apresenta mais a Deus. Quando a pessoa vai ver, a pessoa já está longe, distante de Deus. Mas observe, através da oração, a paz que excede todo entendimento vai guardar. O sentido de guardar é de proteger o seu sentimento. É de proteger o seu sentimento com o sentido de trazer direcionamento para você e para mim. Quando nós oramos, o Senhor vai iluminar o que devemos fazer e como devemos fazer. Quando nós buscamos diante de Deus o que devemos fazer relacionado àquele problema, o Senhor vai nos direcionar, Ele vai aplanando nossos caminhos, Ele vai levantando pessoas para somar conosco, Ele vai levantando pessoas para interceder conosco, Ele vai usando pessoas para nos abençoar diante daquele problema que temos, talvez sendo assim um problema financeiro, e o Senhor vai nos direcionando. Por que isso vai acontecer? Porque Ele está guardando o nosso sentimento, no sentido de que Ele está direcionando, Ele está guiando, Ele está trazendo iluminação, Ele está resolvendo a causa para nós, porque nós buscamos nele em oração. Com ação de graça, agradecendo, sendo grato, tendo um coração grato ao Senhor por tudo que Ele já fez e está fazendo. Então, Ele vai gerar em nós a paz, e nós vamos sentir paz quando saímos da oração, porque na oração nós encontramos o refúgio. O Senhor, Ele vem naquele momento e consola. Quando você está apresentando, Senhor, entra nesta causa, Senhor, entra no meu casamento, na minha vida financeira, na vida do meu filho, essa situação, esse processo, essa enfermidade, e ali você vai falando e o Espírito Santo está intercedendo. Você vai falando e o Espírito Santo está intercedendo por você diante do Pai, e Jesus também, ao direito do Pai, está intercedendo por você. Você tem o Espírito Santo intercedendo em você. Você tem o Senhor Jesus intercedendo ao lado do Pai. Observe que privilégio que nós temos diante do nosso Deus, o nosso Criador, em tudo isso. Então não se atemorize, não fique ansioso, não deixe esse problema te abater ao ponto de você parar de buscar, de exercer o teu ministério, de continuar. Deus é contigo. Então somente continua orando, persevera em oração, porque o Senhor, Ele vai trabalhando nessa situação e trazendo paz, que é o mais importante. Você possa dormir, deitar e descansar mediante todo esse problema, porque dentro de você o Senhor está testificando: filha, eu estou contigo. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Eu estou contigo. Ele vai trazendo direcionamento e a gente vai sentindo aquela paz, refrigério da presença de Deus. Por fim, a nossa mente tem que ser mudada. É o versículo 8, Paulo fala: finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Quando nós oramos e saímos da oração, os nossos pensamentos, depois que saímos da oração, não deve mais ser os mesmos de anterior, ou seja, pensamento de derrota, pensamento que não vai dar certo, pensamento que a tua vida nunca vai mudar, mas ao contrário, quando nós entramos em oração, pelo fato do Espírito de Deus estar ali conosco, intercedendo, trabalhando no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, a nossa mente tem que ser renovada. Sim, nós temos que pensar nas coisas do alto. Observe o capítulo 3, o versículo 2 de Colossenses, olha só: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Verso 3:
porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensar nas coisas de cima e não pensar nas coisas da terra não significa que você não vai buscar as suas coisas que você precisa no cotidiano. Pensar nas coisas da terra, não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo para nós se refugiar naquele que tudo pode fazer. Eu tenho que elevar os meus pensamentos e não deixar de pensar nas coisas terrenas, que são as coisas momentâneas e que muitas vezes só servem para trazer desequilíbrio e de fazer com que nós venhamos perder o foco. Mas quando eu elevo meus pensamentos em Cristo, a minha resposta vem de lá. A tua resposta vem do Senhor. Para a tua vida espiritual, sentimental, todas as áreas da tua vida, a resposta vem do Senhor. Então, diariamente nós temos que ter este entendimento. Vou buscar no Senhor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Eu não vou focar naquele problema. Eu não vou focar naquela situação. Eu vou buscar o Senhor, porque o Senhor vai entrar no meu problema, vai entrar no meu trabalho, vai entrar na minha saúde, vai entrar no meu casamento, vai me fortalecer espiritualmente, porque eu já morri para o pecado. Então tudo que eu preciso estar no Senhor, uma vez que eu sou nova criatura. O meu refúgio é o Senhor, minha fortaleza é o Senhor, Ele é a minha saúde, Ele é a água que eu bebo, Ele é o meu alimento, Ele é tudo na minha vida. Então, quando você sair da oração, pense naquilo que é verdadeiro. Pense naquilo, coloca o teu pensamento naquilo que vai trazer edificação. Não coloque o seu pensamento em morte, não coloque o seu pensamento em algum tipo de pecado, em algum tipo de sentimento perverso, não. O teu pensamento tem que ser elevado ao Senhor. Ou seja, nós temos que pense nessas coisas. Que coisa? Coisas que é pura.